Vamos para a segunda emoção, raiva. Miro adora falar de raiva, Mirinho, vamos lá. Bom, a raiva, como o medo, é algo que também está presente aí dentro dessa estrutura, porque quando a gente vai trazer o entendimento dessa emoção, é importante você entender o seguinte: como que eu identifico ela, como que eu interpreto ela, porque olha só, se eu identifico a raiva, você consegue perceber uma pessoa que está com raiva, porque você vê onde? Você vê na expressão facial dela, você vê no tom de voz. Olha só, para mim vir aqui na frente, né, dessa câmera, para mim e para Fran, nós produzirmos esse evento para vocês, nós estamos usando a raiva de forma positiva. É a raiva que a grande maioria dos palestrantes utilizam para subir no palco e enfrentar lá um público que esteja ali presente naquele trabalho que ele vai produzir. Seja ele uma palestra, um treinamento, enfim. Então olha só, como que eu vou usar a raiva? Ah, mas raiva também não é uma emoção bonita, porque olha só, é uma interpretação, porque eu trago assim essa expressão do bonito, gente, porque é o seguinte: se você entende que raiva é feio, que você não deve expressar, esse é o entendimento, que você não pode expressar, é justamente essa realidade que vai produzir o teu estado de, um exemplo, de não utilizar, porque o entendimento da emoção é fundamental que você tenha. Então vamos lá, o medo, como a raiva, está desde o início da nossa vida. Então o bebê recém-nascido, é possível você perceber no bebê, no corpinho do bebê, a expressão da raiva. Porque a Fran utilizou aqui um exemplo, né? Imagina que nós dois somos gêmeos. E aí o seguinte, eu e ela, gêmeos recém-nascidos, imagina que ela está com desconforto, ela está com fome, ou ela está sentindo cólica, ou ela está suja, querendo falar com a mãe. Um bebê recém-nascido não consegue falar com a mãe. Mas olha só, ele utiliza o quê? O choro. E ele utiliza o choro de uma forma muito incrível, porque se ele não for atendido, o choro aumenta tanto, porque o bebezinho começa a chorar lá bem baixinho, né? Ele começa a gemer, dá aquela gemidinha. Recém-nascido, tá? Pensa num bebê recém-nascido. E aí, se ele não for atendido naquele momento, naquela circunstância, o que ele vai fazer? Ele vai expressar aquilo, e vai expressar com gritos. E você vai perceber na coloração do rosto dele, porque fica vermelho, a boquinha chega a ficar roxa, treme os lábios, porque o que é aquilo ali? Se você observar bem, nitidamente, é raiva que ele está. E quando a mãe pega ele e traz ele para o afago, o que acontece? Ele se acalenta, ele se acalma. Porque ele sente o cheiro da mãe e aí ele é acolhido naquele momento ali, aquilo é o que ele precisa. Então olha só, a forma como ele se comunica com a mãe é utilizando a raiva, porque do contrário ele ficaria lá, quietinho. Isso. E se ele não chorar, e se nós observarmos o mundo animal, o piruzinho, sabe o piruzinho? O piruzinho, se ele não piar, sabe o que acontece? Ele vai morrer. Por quê? Porque se ele não piar, a perua vai esquecer aquele piruzinho. Então olha só, a expressão, tá, é percebida até no mundo animal, desde o início, tá, da nossa natureza, ou seja, da nossa chegada a esse mundo. Então se está presente, o medo, a raiva como o medo, tá, se está presente na nossa vida desde o início, por que nós entendemos ela como algo ruim, que nós não podemos expressar? E agora vamos trazer aqui um recurso maior ainda, porque aí eu quero que você agora pense aí, naquele atleta que subiu no ringue lá, ou que subiu no primeiro lugar no pódio, tá? Aquele atleta que atingiu o primeiro lugar no pódio, ele utilizou que recurso para alcançar? Tô lembrando de mim como atleta, porque o Miro falou uma coisa muito interessante. Porque olha só, a gente foi educado para a raiva, principalmente as mulheres, né, gente? Tem que ser menininha, princesinha, né? Quer ver uma mulher gritando, né? Dócil. E aí eu, com essa bagagem de menininha, eu era jogadora de vôlei, né? E aí meus técnicos falavam o quê? Que eu tinha que gritar na cara das meninas do outro lado. Gritar, expressar raiva, trazer o quê? A testosterona, a gente já vai falar disso. E
hoje eu compreendo, foi a maior escola de inteligência emocional o esporte, justamente pelo que o Miro Exatamente falou, isso. porque ali eu aprendi a expressar a raiva de uma maneira positiva. Porque se você olhar o atleta, gente, nas Olimpíadas, eu observei bem nítido, porque tinha uma propaganda que o atleta segurava assim nas argolas, ele ficava parado no ar com o corpo retinho. Mas assim, ó, todo mundo olha aquele corpo retinho, mas observa a expressão facial dele. Gente, ele tá com uma garra, uma gana tão forte que ele controla todo o corpo dele. Aquela expressão é raiva, gente. Se eu fosse hoje subir no ringue para lutar com o Minotouro, né? Nós entramos num treinamento outro dia e treinamos junto com o Minotouro. Ele estava lá. Então, assim, ó, para mim subir no ringue para lutar com o Minotouro, eu vou ter que ter o quê? Eu vou ter que me incorporar de raiva, que é o quê? É uma raiva que vai fazer o quê? Com que eu me defenda daquela estrutura toda. Mas se eu quero vencer dele, eu vou ter que justamente me posicionar. E aí são as expressões. E o quanto você se permite expressar, porque cada vez mais nós somos adaptados a conviver dentro de um ambiente, de um sistema social que aprisiona, né? Impede que eu fale alto, impede que a criança expresse. Imagine o seguinte, ó, eu tenho 4 filhos, 2 ainda pequenos. Se nós fôssemos hoje morar na cidade, aqui, em qualquer lugar, em um prédio, morar vertical, eu teria um grande problema na minha vida. Porque sabe o que acontece? Meus filhos, eles gritam, eles berram, eles expressam. E porque eles vivem num ambiente de espaço e eles gritam e realmente expressam. Porque hoje as crianças não podem mais expressar. Se você observar o carioca ele tem como jardim da casa dele o quê? Copacabana, galera. E ele é uma pessoa livre. Tu vai ver que o carioca é uma pessoa que tem uma liberdade maior. Agora pensa num paulista. O paulista tem o quê de jardim? Asfalto. Às vezes E ele está preso naquele ambiente ali. E aí o que acontece? Ele se adapta. É muito mais difícil você pegar e colocar um carioca, prender um carioca, porque ele tem aquele espírito livre, olha só. E aí a gente vai ver dentro dessa realidade social que até esse ambiente interfere. Tudo. Se eu quiser botar os meus filhos hoje viver dentro de um condomínio, eu vou ter problemas, gente. Porque eles vão ficar doentes. Porque o que acontece? Eles não estão adaptados, mas a nossa sociedade cada vez mais foi adaptando, foi fechando, porque quando às vezes eu estou em casa e eu quero me ocupar com um treinamento, alguma coisa, eu tenho que pedir silêncio, porque eles não param. Se eu quero assistir um filme, eu tenho que pedir silêncio, porque eles estão sempre em movimento fazendo alguma coisa. E na verdade eles estão expressando vida. Inconscientemente ali tem as emoções, tá? Raiva, medo. Tá? A gente diria o seguinte, é a farmácia que existe em você. Nós, seres humanos, temos todas as químicas que a gente lá na vida adulta depois vai achar que a gente precisa comprar elas num frasquinho e tomá-las para dormir melhor, para relaxar, para ser feliz. E aqui a gente está dizendo o seguinte, medo, gente, é quando eu sinto adrenalina e eu trago a testosterona, que é o hormônio do homem. Todo mundo tem? Todo mundo tem. Use isso de uma maneira positiva. A raiva, agora que o Miro falou, é testosterona pura. Uma pessoa sem trazer a testosterona, ela não sobe no palco para falar, ela não ganha em primeiro lugar, ela nem sonha, ela nem vai para competição, porque ela tá lá naquela vida trancada dentro daquela casa fechada.